2 Coríntios 8, versículo 9. Eu queria trabalhar com vocês hoje a ideia do que então nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas. Me esforcei diante do Senhor para pontuar coisas com vocês que precisam ser práticas na nossa vida, para que de fato o dinheiro na nossa vida seja um servo de Deus e não nós sejamos servos do dinheiro. Primeiro é a postura, quero lembrar a postura de coração que o Senhor precisa encontrar em nós. Qual é a disposição de coração que precisamos ter para que nossa vida financeira esteja sujeita a Deus? A palavra fala aí o seguinte: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Queridos, eu penso que está aqui a chave daquilo que precisamos ter no nosso coração para fazer o dinheiro servo do propósito de Deus em nossas vidas. Nós precisamos ter uma disposição interior como a de Jesus. Estar dispostos a abrir mão de qualquer coisa por amor de Cristo Jesus. Porque ele não se apegou a nada, nem sequer à forma de Deus, mas se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos. Se nós não tivermos uma disposição interior de fato renunciar a tudo, abrir mão de coisas que nos levam a nos tornar cativos do dinheiro, nós não conseguiremos viver o padrão de Deus para o nosso trato com o dinheiro. Porque essa é a disposição. A gente tem que sujeitar de coração a nossa vida ao Senhor. No sentido de que nós precisamos estar prontos a fazer a vontade, ainda que isso nos custe fazer a vontade de Deus. Ainda que isso nos custe viver vidas mais simples. Como Jesus fez. Nascendo como homem, ele optou por nascer na manjedoura. Ele sempre fez a opção pelo maior sacrifício, para ensinar a nós que devemos seguir seus passos. Então, essa é a primeira coisa que devemos relembrar no nosso coração. Se Cristo, sendo rico e Senhor de todas as coisas, se fez pobre, ele não imagina que nós tenhamos outra disposição para com ele, senão essa também. Então, se há coisas práticas, objetivos de vida, que têm dividido com a vontade de Deus na nossa vida, nós temos que ter a decisão de, por ele, abrir mão dessas coisas, para viver a vontade dele para nós. Outro texto que eu queria ler com vocês é o texto de 2 Tessalonicenses, eu até diria para vocês o seguinte, 2 Tessalonicenses 3, se for da vontade do Senhor que vivamos vidas mais simples, que estejamos no coração dispostos a isso. Se for da vontade do Senhor nos dar vidas mais abastadas, queridos, mais folgadas, que seja da vontade dele. E não porque buscamos isso com toda a nossa força, mas foi decorrência, foi o que ele nos acrescentou. E não como objetivo do nosso coração, que nos roube de Deus. No capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, o Senhor fala assim, Paulo falando aos Tessalonicenses, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive desordenadamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos desordenadamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga de noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo
para ser imitado por vocês. Eu acho interessante o que Paulo fala aos Tessalonicenses aqui, porque Paulo fala assim: olha, Tessalonicenses, eu tinha o direito de ser sustentado por vocês como obreiro. Por favor. Embora ele tenha dito, olha, embora fosse direito meu receber da igreja na obra, eu optei, quando estive entre vocês, por, com trabalho e fadiga de dia e de noite, viver uma vida exemplar e ser modelo para vocês. Viver ordenadamente entre vocês, para que eu pudesse ser modelo para vocês. O que Paulo estava expressando com a vida dele? Ele estava dizendo, olha, embora eu trabalhasse para me manter como cada um de vocês, eu sempre tive não só uma vida ordenada, como eu também. Vocês viram em mim que eu priorizei o reino de Deus. Não era porque eu tinha que me sustentar, que isso foi motivo para eu não ser exemplo entre vocês. Queridos, isso é um desafio, porque o fato de nós vivemos uma vida em que buscamos sustento para nós, para as nossas famílias, não é de forma nenhuma razão ou motivo para não vivermos uma vida dedicada ao reino de Deus. E Paulo não fez isso só com os Tessalonicenses. Paulo fez isso também com os coríntios, por exemplo. A gente vai ler texto sobre isso mais tarde. Paulo deliberadamente resolvia não receber sustento daqueles irmãos, para que ele fosse para aqueles irmãos, para trazer ensino àqueles irmãos. Então, o reino de Deus precisa estar acima de todas as coisas em nossa vida para que isso aconteça. Se não houver essa disposição em nós, se o propósito de Deus não for o nosso propósito, nós viveremos por outras coisas. Se o propósito de Deus nos tornar mais parecidos com Jesus, inclusive na área financeira, nós viveremos por outros padrões e por outras coisas. A felicidade, a satisfação na vida não pode depender do quanto dinheiro que temos. Não pode depender a nossa gratidão, o estar satisfeito, se temos ou não dinheiro na conta ou realizamos nossos sonhos financeiros. Porque a nossa meta de vida é agradar a Deus. E nós precisamos ter isso com clareza. E eu estou dizendo isso porque tantas vezes o que nos afasta do padrão de Deus para a nossa finança é o fato de que estamos buscando aquilo que Deus não está buscando em nossas vidas. Em que Deus não nos direcionou. Porque o reino de Deus não está ocupando o primeiro lugar. Há muitas outras coisas entre nós e o Senhor. O Senhor deseja de nós uma vida ordenada, organizada, segundo o padrão dele. E veja uma coisa, me parece que essa atitude, qual que é a atitude prática que devemos então tomar? Nós precisamos reverter um processo que acontece na vida de todos nós. Geralmente é assim, olha, nós recebemos um recurso de Deus. Suponhamos que o meu salário seja R$2.000. Eu recebo um recurso de Deus. O que eu tenho que entender que Deus está fazendo na minha vida? Ele está dando suprimento para minha casa, para mim, para minha família. E Ele quer que eu use esse recurso de acordo com a vontade dEle. E não exatamente de acordo com os meus sonhos. E eu tenho que perguntar a Deus como eu usarei esse recurso. Quais são os valores e os princípios que Deus traz na sua palavra para eu administrar R$2.000 se essa é a minha renda? E esses princípios da palavra de Deus se aplicam isso totalmente, tanto para aquele que recebe um salário mínimo, como para aquele que pode receber R$50.000 mensais. Não muda nada, queridos. Porque aplicados esses princípios, nós veremos os mesmos resultados. Conheci irmãos que sempre viveram com salário muito mais baixo que o meu. Irmãos simples toda a vida, em quem não achei que eram trabalhadores, mas em quem eu não vi nenhuma pretensão de querer ter grandes coisas na vida. Com vidas completamente ordenadas, vivendo em casas simples, tendo carros simples,
Uma das vezes que o Senhor mais me ensinou sobre isso foi na casa do Zezinho. Eu vou citar o exemplo do Zezinho de Cáceres, porque ele é um exemplo para a minha vida. Quando eu conheci o Zezinho, foi uma das casas que eu fiquei, que eu dormia enquanto eu ia para Cáceres. A casa dele era uma casa extremamente simples, mas havia naquela família uma graça enorme. E eles certamente hoje são pessoas das mais frutíferas na igreja em Cáceres. Conheci os filhos dele, quem conhece sabe o fruto que eles colheram de homens dedicados a Deus. Renan foi para Comodoro, está lá começando a obra em Comodoro. Homem simples, que sempre trabalhou na mesma empresa, que não ganhava grande salário, mas que tinha um coração totalmente voltado para o reino de Deus. Não vive da obra, nada disso, mas entendeu o que é governo de Cristo sobre as suas finanças. E é sobre isso que eu quero falar, queridos. Porque talvez alguém olhe para mim, por exemplo, e avalie que eu sou servidor público, ganho bem e tal. Isso é fácil de você aplicar na sua vida. Mas eu penso, queridos, que cada um de nós vive de acordo com a graça que recebeu de Deus. Que pode ser que eu realmente tenha um bom salário, mas se eu não aplicar os princípios de Deus, daqui a pouco eu vou estar achando que é por falta de eu ganhar mais dinheiro que as coisas estão desordenadas em minha vida. Não é por falta de dinheiro que vivemos desordenadamente. É por falta de princípio de Deus aplicado à nossa vida. A gente cai no engano de Mamon, de achar que a gente às vezes se enrola na administração financeira porque nós não ganhamos como a gente precisava ganhar dinheiro. Isso é um engano de Mamon, isso não é verdade. O que o Senhor tem nos dado, ele diz que nós devemos estar com isso satisfeitos. Tendo o que comer e com o que se vestir, estejam, pois, com isso satisfeitos. O Senhor espera que trabalhemos, que Ele vai nos sustentar. Mas Ele espera também que o dinheiro que Ele nos confia nas mãos seja bem aplicado para a glória dEle. E que se as coisas desordenam na nossa vida, não é porque falta dinheiro, é porque tem faltado sujeição ao reino de Deus. Isso é uma coisa muito importante da gente considerar. Por isso eu digo, uma das coisas que nós precisamos fazer é reverter o processo. Ao invés de nós pegarmos essa quantia de dinheiro e sair gastando sem perguntar para Deus o que fazer, nós precisamos parar e sujeitar a Deus. E eu digo para vocês, para isso é necessário colocar as coisas na ponta do lápis. É necessário a gente saber quanto que o Senhor tem nos dado. O quanto eu posso gastar. Aonde têm sido os ladrões na nossa vida? Aonde temos errado na administração? Porque, imagina, se o Senhor nos deu R$2.000, um belo dia ele volta e fala, e aí, Samuel, como é que você viveu a sua vida financeira com aquilo que eu te dei? Ih, Senhor, não sei não, viu? Olha, cadê as anotações? Não tenho a menor ideia. Quanto que você gastava por mês? Muito, viu? Gasto bastante, viu, Senhor? Nem fecha as contas no final do mês. Queridos, nós temos que saber bem administrar o que o Senhor nos dá. Nós precisamos colocar isso no papel. Senhor, eu ganho R$2.000 por mês. Então eu tenho que viver com base nisso que o Senhor tem me dado. Se o Senhor, eu posso até orar para que Ele multiplique, que Ele acrescente, trabalhar por isso, mas eu tenho que viver de acordo com o que Ele tem me dado. Porque senão, queridos, temos o grande risco de nos tornarmos escravos de Mamon, nos tornarmos escravos de muitos credores. E essa não é a vontade de Deus, como vimos compartilhando. Então, a primeira pergunta que eu faria, qual tem sido o recurso que Deus tem disponibilizado a nós? Qual é o recurso que Deus tem colocado em nossas mãos para administrar? Nós precisamos saber sobre isso. Temos gastado mais do que aquilo que Deus nos deu? O que temos feito com isso que Ele nos deu? E uma primeira questão que eu queria colocar para vocês, bem, se o Senhor me deu R$2.000, o que foi aquilo que Ele disponibilizou para que eu use?
E me parece, queridos, que o Senhor pede de nós, e estabeleceu como princípio da palavra dele, que tem uma fração do que ele nos deu, que nós não podemos usar. Eu queria trabalhar com vocês um pouquinho a ideia sobre dízimos, contribuições, ofertas. A primeira coisa que eu quero falar para vocês que o ofertar a Deus, a gente muitas vezes chama de dízimo, oferta, contribuição. O ofertar a Deus muitas vezes se usa devolver a Deus. E essa é uma expressão muito interessante. Lembra daquele texto que nós lemos numa das reuniões passadas, que Davi fala: Senhor, das tuas mãos pegamos e te ofertamos. O que temos não é nosso, queridos. Não podemos imaginar que vou pegar alguma coisa que é minha para dar a Deus. A gente tem que lembrar que é do Senhor. E o Senhor espera que demos a Ele, me parece, por 4 razões específicas. E antes até de falar sobre dízimo, oferta, contribuição, eu queria dizer uma coisa para vocês, do fundo do meu coração, que eu falo sobre esse tema sem nenhum constrangimento, por algumas razões. Primeiro, Paulo fala uma coisa em 2 Coríntios 2,17, que ele fala assim, olha, que nós não mercadejamos, não somos como aqueles que mercadejam a palavra de Deus visando lucro. Queridos, vocês têm sido testemunhos de que nós não negociamos a palavra de Deus. A gente não faz da vida da igreja um negócio lucrativo para ninguém. Nós estamos servindo ao Senhor. Então, nós não compartilhamos isso visando lucro. Definitivamente. Nós não mercadejamos a palavra do Senhor. E a segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu mesmo não sou nem sustentado pela igreja aqui em Rondonópolis. Glória ao Senhor por isso. A igreja geralmente coopera na minha vida aqui quando a gente faz alguma viagem do ponto de vista da obra de Deus. Às vezes vai para Ji-Paraná, para ser discipulado lá pelo Edmar, ou em outros lugares, como já fomos outras vezes. E aí a igreja geralmente coopera desse ponto de vista. Mas eu não sou sustentado pela igreja, então eu não tenho nisso nenhum tipo de objetivo. Nenhum. Se não, queridos, apontar para o padrão de Deus para a vida de cada um de nós. Somente isso. Porque corremos o risco de viver a vida longe da vontade de Deus. E vejam, o ofertar a Deus expressa, eu penso que expressa em primeiro lugar, a gente vai abrir alguns textos, mas eu quero colocar isso de pronto. Expressa gratidão ao Senhor. É uma expressão verdadeira de gratidão. É tirar daquilo que Ele nos dá, para dar a Ele com alegria, porque Ele tem sido nossa fonte de todo sustento. O Senhor é quem tem nos mantido. É gratidão pura. Segunda questão que me parece que envolve o ofertar é consagração. É você dizer, Senhor, o que eu tenho não é meu, é teu. Me permitam usar como se fosse uma comparação com vocês, é como se nós dessemos ao Senhor remuneração daquilo que Ele tem nos confiado. É consagração, queridos. Porque não é nosso. É santificação do valor que Ele tem nos dado. A terceira coisa que ofertar a Deus significa, expressa fé e dependência. Expressa que eu estou entendendo que eu não preciso reter tudo para mim do que Deus me dá, porque eu sei que realmente essas coisas provêm dEle e que Ele me sustentará. Se Ele espera de mim que eu oferte a Ele, eu não preciso ficar com medo de que vai faltar no final das contas. Isso expressa fé e dependência. E a quarta coisa é que isso expressa adoração e honra a Deus. Uma das maneiras claras que existem na palavra de honrarmos ao Senhor é de ofertarmos a Ele, para dar a Ele a glória. É como se eu, assim como eu faço dando a Ele canções, orando, tantas vezes dançando,
eu também pego isso e honro a Deus com aquilo que eu tenho, que Ele tem me dado, né? Então, muita coisa está envolvida nesse ato simples de dar a Deus. E eu queria mostrar isso para vocês. Primeira coisa, queria dizer para vocês que o dízimo, ele não é a ideia, o princípio por trás do dar a Deus, não é algo que nasceu com Moisés, com a lei de Moisés. Esse é um princípio que é anterior à lei. E isso é muito importante da gente perceber. Porque isso é um princípio de Deus, de honra a Ele. Vamos abrir, por favor, em Gênesis 4. Jeremias? Gênesis, Plácido, Gênesis. Então, a primeira situação que eu acho muito interessante na palavra que é o exemplo de Caim e Abel. A palavra fala que... Vou começar do versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Agora observem, queridos. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim sua oferta. E por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba, Caim, que o pecado o ameaça à porta. E ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E aí, depois do resto da história, a gente conhece. Caim, enfurecido com o fato de que Deus aceitou a oferta do irmão dele, foi lá e matou Abel. Queridos, observam. Quando a gente olha esse texto, ele fala assim, ó, que Caim pegou uma oferta. Não fala mais nada da oferta. Ele veio e deu uma oferta do seu cultivo a Deus. Agora, observem o que foi ofertado por Abel. A palavra fala que Abel ofertou a gordura, a melhor parte das primeiras crias, dos primogênitos dos seus animais. Pode parecer nada, mas no final das contas, Abel pegou, quando nasceram os primeiros filhotes, ele pegou aqueles primeiros. Ele não sabia se ia ter mais filhote, o rebanho dele, se iam nascer doentes, se acontecesse uma tragédia, ele ia perder o rebanho. Ele pegou as primeiras crias e deu o melhor daquelas crias ao Senhor. Me parece que aí já nasce um princípio. O Senhor se agrada, e Paulo vai dizer isso lá na frente. O Senhor se agrada que a gente dê de todo o nosso coração o melhor que pudermos para Ele. E depois eu vou mostrar como ele expressa isso na lei. Mas esse é as primícias. Primeira citação de primícia é muito antes. Primícia diz respeito a dar o melhor. É tirar logo e dar a Deus. Então, queridos, olha só, uma das coisas práticas e objetivas que podemos aplicar na administração dos recursos que Deus nos dá, primeira coisa que precisamos fazer é tirar aquilo que vamos ofertar a Deus. Essa é a nossa primeira atitude. Tirar daquilo que pertence a Deus e dar a Ele. Nós não estamos falando da lei. Nós estamos falando de um princípio estabelecido por Deus, muito antes da lei de Moisés. Vamos abrir em outro. Vamos abrir em Gênesis 28, 22. Gênesis 28, 22.
Eu vou contar rapidão a história, para a gente não ler o texto longo aí, mas o fato é que Jacó tinha pegado o direito recebido o direito, a bênção da primogenitura. Esaú ficou marara com ele e Jacó foge de Esaú, indo para a terra do tio dele. No caminho, ele para dormir e aí ele tem uma visão, um sonho em que ele vê o céu e uma escada que subia ao céu e que anjos subiam e desciam por elas. Quando ele acorda, ele diz: opa, Deus está aqui, eu não sabia. Isso aqui é a casa de Deus, tanto que chamou aquele lugar de Betel. E aí, quando ele se percebe que Deus estava ali, que Deus daria aquela terra a ele, prometendo a ele a mesma coisa que tinha prometido a Abraão, Jacó fala o seguinte, olha, vamos ler a partir do 20. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Observem, queridos, não tinha lei nenhuma. Ninguém tinha dito a Jacó que ele precisava dar o dízimo a Deus. Nem Deus. Mas por que Jacó toma essa atitude? Porque ele queria honrar a Deus que lhe tinha prometido dar aquela terra como herança, como tinha prometido ao pai dele, Abraão. Olha a questão que envolve o dízimo. Qual é o coração que estava aqui? O desejo daquele homem era simplesmente honrar a Deus, que de fato Deus cumprisse aquela promessa na vida dele. Honrar ao Senhor, ser grato, consagrar a vida dele a Deus, aquela terra a Deus, porque era Deus quem estava dando a ele. Mas eu quero pegar para mim o exemplo mais consistente de todos, antes da lei, tudo isso antes da lei. Eu quero abrir em Gênesis 14, voltando um pouquinho aí. A palavra não fala que Abel ofereceu o dízimo. Fala que Jacó prometeu o dízimo a Deus. Há uma referência aqui, queridos, de expressão de oferta a Deus, que é os 10%, né? Gênesis 14, eu queria ler a partir do versículo 17. Esse texto é maravilhoso. Ele fala assim, olha, voltando a Abraão, deixa eu só dar o contexto. Alguns reis naquele tempo eram pessoas que governavam cidades. E eles invadiram Sodoma, onde morava Ló, e levaram, inclusive, Ló cativo. E aí Abraão sai para resgatar Ló, e ele faz guerra junto com outros reis a esses reis. O rei de Sodoma estava junto com Abraão nessa batalha contra os outros reis. E Deus dá vitória a Abraão nessa batalha, inclusive ele resgata Ló, a família, os bens, tudo, resgata tudo. Aí a palavra diz assim, ó, voltando a Abrão da vitória sobre Quedor Laomé e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens.
Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Ane, Escol e Mane, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Eu acho esse texto tremendo, porque a gente já vai ler Hebreus, que explica esse texto aqui, mas eu queria destacar para vocês algumas coisas, queridos. Primeiro, Melquisedeque quer dizer rei de paz. Segundo, Melquisedeque trouxe a Abraão pão e vinho. Alguém tem dúvida de que essa figura aqui de Melquisedeque é a figura de Cristo? E Abraão abençoou, e Melquisedeque abençoou Abrão. E diante daquele fato, reconhecendo Abrão, que Deus tinha lhe dado a vitória, ele vai lá e deu o dízimo de tudo ao Senhor, através de Melquisedeque. E é interessante, queridos, que o rei de Sodoma, que mais tarde seria destruída por sua iniquidade, ele diz, olha, Abrão, pode ficar com todos os despojos da guerra, todos os bens, só me entrega as pessoas. Só que Abrão fala assim, nada disso. Eu não quero ser enriquecido por Sodoma. Abrão dependia era só do Senhor. Ele não esperava nada de enriquecimento deste mundo. Quanto mais dessa figura que é Sodoma. Ele não aceitou. Ele não colocou a confiança dele em Sodoma, queridos. A fonte... imagino. Abraão tinha ganhado aquela batalha, liderado a batalha, tinha os despojos. Ele ofereceu o dízimo a Melquisedeque, ou seja, deu uma parte. E quando Sodoma quis dar para ele muito mais, ele falou, não, eu não quero nada que venha do mundo. Eu quero apenas aquilo que é do Senhor. Isso são princípios que vigoram até hoje, queridos. Nós precisamos honrar a Deus com o que temos e saber que é dele, ele é a nossa fonte de todas as coisas. Que não podemos colocar a nossa confiança nas riquezas, não podemos servir a Mamon, não podemos querer tirar de Sodoma o nosso enriquecimento, não podemos. E aí, queria só mostrar para vocês, vamos abrir no Salmo 110, para que vocês não tenham dúvida nenhuma a respeito do que essa situação entre Abraão e Melquisedeque representam na palavra de Deus. Salmo 110. Aqui é Davi. Olha só o que Davi declara. O Senhor disse ao meu Senhor, ou seja, o Pai disse a Jesus, isso aqui é uma profecia, esse Salmo 110 é uma clara profecia a respeito de Cristo. O Senhor disse ao meu Senhor, o Pai fala com o Filho, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro do teu poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentar voluntariamente, trajando vestes santas, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. E o Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita. Ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos, esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberá de um ribeiro e então erguerá a cabeça. Esse texto é uma profecia de Davi a respeito de Jesus. Né? Esse texto é citado por Pedro em Pentecostes. O Senhor disse ao meu Senhor. Esse texto é citado por Hebreus, que é o texto que nós vamos ler agora, se referindo a Jesus.
mas eu queria que nós lêssemos juntos o texto de Hebreus 7. Porque eu não quero nem mencionar a lei para vocês, para mostrar para vocês que esse é princípio de Deus. Vamos lá? Hebreus 7. Jeremias 29 também é um texto que deixa explícito, né? 29? O que ele diz aí, João? Ixi, peraí. Que toda riqueza provém de Deus, ele exalta quem ele quer. Não, fala sobre que os planos que ele tem para que ele conhece os planos que ele tem para nós. E deixa eu achar aqui. 7, versículo 1. Eu queria... Acha aí, João. 11. Pode ler. Achei que você ia ler. Peraí. Na verdade, eu queria começar lendo em Hebreus, queridos, a partir do versículo 6, 19. Vou esperar você ler, João. Tá. Eu vou... Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para que lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Daí depois vem, naquele dia vocês clamarão a mim em minha oração e eu os ouvirei. E eu buscarei, se me buscar de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Amém. O Senhor sabe os planos que tem para nós, né? Se o buscarmos, ele será achado de nós. Olha só que interessante, queridos. Esse texto, me permitam, acompanhem comigo, porque eu vou ler um belo trecho do capítulo 7 de Hebreus, mas vou começar pelo capítulo 6, 19. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, e que adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a palavra fala aí que Jesus se tornou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí ele vai explicar quem era Melquisedeque. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome, o nome de Melquisedeque, significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Olha que interessante. Melquisedeque significa rei de paz e rei de justiça. E esse rei, esse rei foi feito semelhante ao Filho de Deus. Foi Melquisedeque que foi feito semelhante a Cristo. E ele fala por quê? Porque do que você lê na palavra, você não vê referência ao pai e à mãe dele, a genealogia dele, ele não tem princípios de dias e nem fim de vida. Como se dizer, ele tem uma aparência como se fosse alguém eterno, assemelhado à pessoa de Cristo, eterno, anterior ao seu nascimento como homem. E ele continua: considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes
dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isso é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, falando de Melquisedeque, que não pertencem à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, que é a tribo de Levi recebendo o dízimo, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro, que se refere ao dízimo dado por Abraão a Melquisedeque, né? Quem recebe no outro é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Espere um momento aqui, só para a gente repassar o que o autor de Hebreus está falando nesse trecho. Olha que interessante, queridos. Ele fala, olha, vocês imaginam a grandeza desse homem. Ele recebeu o dízimo de Abraão. Abraão, que era quem Deus tinha feito a promessa. Ele não era da tribo de Levi, claro que não, porque Levi não tinha nem nascido, mas ele abençoou Abraão, que tinha as promessas. E é interessante que ele fala assim, ó, percebam que o superior abençoa o inferior. E aí ele diz assim, olha, até a gente pode inclusive dizer que o próprio Levi, a tribo de Levi, ofertou a Melquisedeque através de Abraão, porque Levi nem era nascido. Ele fala assim, olha, quem recebe dízimos na tribo de Levi, os levitas e sacerdotes, são homens mortais. Mas no caso de Abraão, o dízimo foi dado ao Eterno. Queridos, percebam o que há de princípio da palavra de Deus aqui. Mas continuemos. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, ou seja, da tribo de Levi, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que então haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? A ordem de Arão é a ordem de Levi, né? Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo. Agora ele começa a falar de Jesus. Ele pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala a respeito do sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, à descendência, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porquanto sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha que interessante, queridos, o que está dito aqui. Ele fala assim, olha, gente, observem que quando se muda a lei, muda também o sacerdócio. Olha, Jesus não era da tribo de Levi. Pela lei, ele não era sacerdote, porque ele não era descendente de Levi. Jesus descende de Judá, que não tem sacerdócio para Judá, apenas para Levi. E o que torna mais interessante, porque o que Deus está fazendo é uma mudança de sacerdócio. E no caso aqui, esse sacerdócio, segundo o semelhante a Melquisedeque, ele não é baseado na descendência de Judá ou de Levi. Ele é baseado no poder de uma vida indestrutível, porque Jesus, ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Ele é sacerdote eterno. Segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja,
conforme aquele sacerdote Melquisedeque, que não tem início de dias, não tem fim de dias, que recebeu o dízimo de Abraão. Então, olha só, no versículo 18. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa nenhuma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Mas ele, Jesus, se tornou um sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu sacerdócio. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, eterno. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive para sempre para interceder por nós. Amém, queridos? Por que eu li todo esse texto? Se mudou a aliança, se mudou a lei, obviamente que a gente não tem mais como referência o Velho Testamento, a lei de Moisés, ao ofertar a Deus. Por essa razão, você não encontra no Novo Testamento nenhum ensino sobre dízimo, porque a aliança mudou. O nosso sacerdócio não é mais o sacerdócio que descende da lei de Levi, da tribo de Levi, não é mais sacerdócio levítico. O nosso sacerdócio é baseado no nosso sumo sacerdote, Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, se mudou o sacerdócio e a aliança, qual é a maneira pela qual devemos agora ofertar a Deus? Pai, nós precisamos ofertar a Deus baseado naquele mesmo princípio que levou Abraão a ofertar a Melquisedeque. Porque o Senhor é muito superior a Levi, a Moisés, a Arão, aos sacerdotes, à lei. Não podemos tirar de uma conclusão dessa uma prática absurda. Olha só, às vezes a gente fala assim, não existe dízimo no Novo Testamento. Então eu não oferto a Deus. A aliança é superior. A referência é de 10% no Velho Testamento. E aí eu passo a fazer parte de uma aliança superior. E a conclusão que eu tiro é de que eu não preciso mais ofertar nada a Deus. Não parece haver, queridos, um equívoco no entendimento aqui? Nós precisamos restaurar o nosso coração de gratidão para com o Senhor. E eu queria mostrar para vocês que, baseado nisso, qual era a postura da igreja no início? Eles não tinham mandamento de dízimo, mas eles ofertavam voluntariamente a Deus com toda a generosidade e alegria, porque eles entendiam que eles precisavam honrar ao Senhor com tudo o que eles tinham, porque eles tinham entregado tudo a Cristo. Qual será a nossa prática então, queridos? Qual será a nossa prática à vista dessas coisas? Queria que a gente fosse lá, abrisse juntos aí no capítulo Provérbios 3, 9. O sacerdócio de Jesus é muito superior ao de Levi. E nós precisamos tratar com a nossa oferta ao Senhor, considerando esse fato de todo o nosso coração. Nós precisamos ter o coração de Abel. Oi? Mateus 5:20 fala, né, sobre o dízimo. Que nós temos que exceder em muito a lei dos escribas e fariseus. Então, nós temos que exceder também a questão do dízimo.
Amém, João. Exatamente. Era exatamente o princípio, era exatamente esse tipo de mentalidade. Quem que falou isso não foi nenhum discípulo, foi Jesus. Ora, Jesus falava sobre pecado. A nossa justiça precisa exceder a dos fariseus. E não faremos isso em relação à nossa oferta ao Senhor? Para honrá-lo? Temos que ter um coração, querido, generoso. Olha só que interessante. Provérbios 3:9 diz o seguinte. Me parece que esse é o resumo do princípio. Ele fala assim, olha, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Esse é um resuminho que tem em Provérbios do princípio. Deus entende que nós não precisamos mais de um mandamento de dízimo, porque Ele espera de um coração rendido a Cristo e ao seu reino, que esteja disposto a ofertar ao Senhor. Que Ele espera de nós como discípulos que rendemos tudo a Ele, que haja em nós espontaneidade e alegria de dar ao Senhor. E Ele não precisa nem dar referencial de 10% para isso, queridos. Assim como Abraão, Jacó, Abel fizeram. Amém? 3:9. Queria também enfatizar com vocês como Jesus mostra isso em Lucas 21. Quando eu estava lendo sobre Abel, eu imediatamente lembrei dessa passagem das Escrituras. Ele fala, Lucas 21, versículo 1. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocando 2 pequeninas moedas de cobre. E disse, afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos lhe deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Queridos, qual é o padrão aqui? Eu pergunto para vocês. Quando a gente olha para essa viúva pobre, ela estava dando dízimo? Ela não estava dando dízimo. Estava aqui novamente Abel e Caim outra vez, diante de nós aqui. Tinha gente ofertando a Deus do que sobrava. Tipo a oferta de Caim. O Caim trouxe lá uma oferta a Deus. Qual era o coração dessa viúva? Não, vou levar o meu dízimozinho a Deus. Ela deu tudo ao Senhor. Esse é o padrão da nova aliança. Esse é o padrão de Abel. Esse é o padrão. E eu queria destacar isso para vocês, gente. Porque se esse negócio não cai no nosso coração, a gente vai ficar achando que não tem mais lei. A gente vai perder o interesse em honrar a Deus através de tudo que temos. Não vamos ter um coração como esse. Imagina Jesus parado. Eu fico imaginando Jesus parado e nós estamos indo lá ofertar junto com essa galera, junto com a viuvinha pobre aqui. O que Jesus diria sobre a nossa oferta? Ou nem teria? Pode ser que nem isso. Ele não teve nem a oportunidade de nos ver ofertando. Como resolveremos isso, queridos? Qual é o coração que só Ele pode ver que estará lá ofertando? Um coração que está fazendo isso com peso? Olha, nós somos chamados para ser discípulos de Jesus. Queria olhar para vocês como que a igreja em Atos fazia com esse negócio. Vamos abrir em Atos 2, por favor. Atos 2 é um texto muito conhecido de nós, todos. Ele fala,
Olha a prática da igreja em Jerusalém, da primeira igreja. Fala assim, Atos 2:44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Atos 4, versículo 32. Só para a gente continuar a descrição. Fala assim, ó. E da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente seu coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. E com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuem terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. E ouvindo isso, Ananias caiu morto. É o mesmo texto, queridos. Tem um capítulo 5 atravessado no meio, mas o texto é corrido. O contexto é o mesmo. Olha só, qual era a prática da igreja em Jerusalém? Eles, entendendo que tudo que eles tinham era para a glória de Deus, era para cooperar com a expansão do reino de Deus e o cumprimento do propósito, o que naturalmente eles fizeram? Eles tinham dado a vida deles a Cristo, naturalmente, eles renderam também os seus bens. Naquele contexto, havia gente muito necessitada, muitas pessoas necessitadas, tanto que logo à frente a gente vê que tinha uma quantidade enorme de viúvas e órfãos que precisavam ser sustentados pela própria igreja, a ponto deles terem levantado os diáconos, né, para administrar dessas questões. Havia necessidade na igreja em Jerusalém. Talvez hoje nós não haja necessidade, como eu disse em outra oportunidade, de vendermos bens para suprir necessidades entre nós. Estão todos supridos. Podemos suprir a vida de outras pessoas, a caixa na vida da igreja, mas havia naquele coração, naqueles corações que tinham entendido o reino de Deus, a quem eles agora pertenciam, uma disposição de dar tudo, de renderem a vida a Cristo. Olha o exemplo da igreja primeira. Queria citar para vocês alguns outros textos, porque a gente pensa que, não tem ordem de dízimo, mas não tem nenhuma referência no Novo Testamento sobre isso. Tem sim. Tem prática na vida da igreja. Vamos abrir em 1 Coríntios 16, por favor. Olha, queridos, a minha intenção não era falar só sobre esse tema hoje, não. Mas eu já estou aqui às 9h25 e eu não consegui terminar esse negócio, mas eu sinto que isso é uma necessidade urgente entre nós. Nós precisamos acertar essa prática em nossos corações e em nossas vidas. Não podemos continuar achando porque no Novo Testamento não tem ordem para dar dízimo e viver uma dívida retendo para nós tudo, sem ofertarmos a Deus. Isso é pecado, amados. Isso não atende sequer à antiga aliança. E a aliança que pertencemos é superior à de Moisés.
e o resultado dela é zero em ofertas, isso não faz nenhum sentido à luz da palavra de Deus. Não faz. Nós precisamos entender isso à luz dos princípios eternos do Senhor, de honrá-lo, de ser grato por tudo que ele tem nos dado, de vivermos em independência e fé de que ele nos sustentará. E por isso não precisamos ter medo de ofertar a Deus. Nós temos que viver por fé, queridos. Em gratidão, em louvor, em honra, em consagração de tudo que somos e temos. Olhem o que Paulo fala. Quanto à coleta, versículo 1, né? 1 Coríntios 16, 1. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Ou seja, era normal na vida da igreja ter recolhimento de ofertas para suprir necessidades. 1 Coríntios 16, 1 e 2. E sobre esse tema, eu queria terminar lendo 2 Coríntios. 2 Coríntios 8, que me parece que é a nossa referência sobre esse tema no Novo Testamento. Eu queria começar lendo a partir do versículo 1 de 2 Coríntios 8. Ele fala assim, olha. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e além do que podiam. Por iniciativa própria, ou seja, eles mesmos tinham tomado aquela decisão. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Olha a postura desses corações. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Vê uma coisa, queridos. O que eles fizeram primeiro foram entregar eles mesmos, a si mesmos, ao Senhor. E essa é a grande questão do reino de Deus. A consequência é que, entregando a nós mesmos, isso conquista o nosso coração. Ofertar também o que temos. Aí, no versículo, no capítulo 9, no versículo 1. Não, eu queria só completar, né? Em 2 Coríntios 8, Paulo continua dizendo, no versículo 8, não lhes estou dando uma ordem. Não é essa a questão. Eu não queria colocar de novo o mandamento de dízimo aqui. Mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas a também propor esse plano. Agora sim, no capítulo 9. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir. E a dedicação de vocês motivou a muitos. Aí ele diz assim, olha, no versículo 6, lembrem-se, aquele que semeia pouco,
também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão a quem come, também lhe suprirá e multiplicará os frutos da justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Amém? Paulo levanta aí um monte de conselho para as nossas vidas, a respeito, então, da maneira como devemos praticar essas coisas. Queridos, eu vou destacar alguns aqui, mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Olha só que interessante. Observem que eu não usei nenhum texto da velha aliança com vocês. E eu estou fazendo isso deliberadamente, queridos. Porque não é baseado no dízimo de Moisés que ofertamos a Deus. Não é. É sombra, é certo. Como bem disse o autor de Hebreus. É sombra, mas a realidade é Cristo e a igreja. A realidade que Deus quer se expressa por meio de Cristo na igreja. Queridos, e qual é a conclusão que chegamos? É que nós precisamos restaurar em nosso coração o princípio de ofertar a Deus. E eu abro um parênteses aqui, só para falar uma coisa sobre a lei. Muita gente acha que a oferta lá na lei de Moisés se limitava ao dízimo. E eu acho interessante que não se limitava a isso. E sabe por que eu estou observando isso com vocês? Porque eu penso que já lá naquele contexto, Deus desejava a rendição da vida completa. Lá na lei estava estabelecido que eles precisavam entregar os primeiros que pertencia ao Senhor, as primeiras crias do rebanho, que pertencia ao Senhor os primeiros frutos da terra, e além disso, eles davam dízimo. Nesse contexto, estava fora as ofertas. O que eram as ofertas no contexto do Velho Testamento? As ofertas eram sacrifícios feitos para perdão de pecados, sacrifícios chamados de comunhão, ofertas voluntárias. Então, quando a gente para pensar sobre isso, a gente fala assim, poxa, quando você para ver o que os israelitas davam ao Senhor na velha aliança, você até se surpreende um pouco, porque era bastante coisa, queridos. Não era só o dízimo. Mas eu só estou fazendo menção disso para dizer para vocês, Deus não esperava nenhuma outra postura do povo dele que eles manifestassem ao Senhor gratidão, que os tinha dado uma terra onde emana leite e mel, que eles tinham dado tudo o que eles tinham, que tinham tirado eles da terra da escravidão para colocá-los na terra que o Senhor tinha prometido a eles, com um braço poderoso, com milagres. Era o Senhor, não esperava outras coisas, que eles não tivessem dificuldade no coração de fazer essas coisas. Imagina nós como discípulos, que fomos salvos pela graça do Senhor, quando estávamos perdidos.
em que o Senhor deu o seu próprio Filho para que tivéssemos nova vida, que nos deu um novo coração, que nos fez filhos de Deus, que nos redimiu de todos os nossos pecados, nos deu promessa de vida eterna e de ressurreição dentre os mortos. O que se dirá de nós? E na prática, então, o que faremos? Nós precisamos contemplar isso que Paulo fala em 2 Coríntios aqui. Eu penso que como primeira atitude, a primeira atitude que eu tinha falado era: nós precisamos colocar na ponta do papel aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos como recursos dele. Porque é com base nisso que o Senhor está nos dando, é que nós vamos administrar de acordo com os princípios do Senhor. Eu diria para vocês, queridos, que o segundo passo é nós nos colocarmos diante do Senhor para pedir ao Senhor direção de quanto Ele quer que entreguemos a Ele mensalmente daquilo que ganhamos. O Senhor fala duas coisas aqui nesse texto. Ele fala sobre que cada um deve dar conforme a sua renda, e ele diz também que nós devemos, ele fala que cada um deve dar ao Senhor conforme se dispor no coração. Então nós precisamos fazer disso um compromisso com Deus. Talvez alguns enxerguem os 10% como o padrão mínimo, por exemplo. Não existe mandamento sobre isso no Novo Testamento. Mas o único fato é que não podemos deixar de dar ao Senhor daquilo que temos, como oferta a Ele, como nós vemos a vida da igreja funcionar. Esses recursos têm que sair do nosso domínio, queridos, porque senão não é ofertado. Se eu continuo a decidir o que farei com essas coisas, não saiu ainda dos meus domínios. Deus quer que nós entreguemos a Ele. Talvez muitos de nós vivemos num contexto de igreja que era reprovável do ponto de vista da administração dos recursos ofertados pelos irmãos. Isso acontece em muitos contextos, infelizmente, para vergonha da igreja. Não é verdade? Mas, queridos, glórias a Deus que tem nos dado estar no ambiente em que há integridade no trato com essas coisas. Então, muito mais por isso, não temos nem quanto a isso justificativa para retermos. Não temos, queridos. E eu falo novamente aqui com a minha consciência limpa, porque eu não sou sustentado pela igreja. Tanto assim, eu oferto a Deus. E eu queria desafiar como medida prática na vida de cada um de nós, como medida de arrependimento diante de Deus, de queremos ser senhores daquilo que temos, ao invés de fazer Senhor Jesus, de nos arrependermos, pedimos perdão ao Senhor por não estarmos sendo generosos para com Ele e pedirmos direção do Senhor. Senhor, qual é o valor em porcentagem que o Senhor quer que eu entregue ao Senhor como fruto de dedicação de tudo que eu tenho ao Senhor? Se o Senhor não estabeleceu um percentual no Novo Testamento, coloca no meu coração. E, queridos, se comprometam com isso diante de Deus, como gratidão, como honra, como consagração, como medida de adoração na tua vida. E eu queria, queridos, desafiar a um passo a mais. Porque tem uma questão que diz respeito ao que nós damos ao Senhor. Mas o Senhor deseja que nós tiremos do que é nosso para dar a outros. E eu não digo aqui de ofertar na igreja, mas é perguntarmos ao Senhor daquilo que é nosso, o que Ele gostaria
que nós dispuséssemos para que Ele usasse na vida de outras pessoas. Vejam a diferença. Uma é o que pertence ao Senhor e não está na minha alçada a administrar. E eu oferto a Deus por meio da igreja. Outra coisa é eu tirar do que é meu. Suponhamos que eu estabeleci 10% para dar ao Senhor mensalmente como contribuição. Eu me propor no coração, por exemplo, a dar 2% do que eu ganho. Para que Deus me direcione, eu mesmo, usar a minha vida para suprir a necessidade de outras pessoas necessitadas ao meu redor. Coisa do tipo, eu separo aquele valor, daqui a pouco Deus vai dizer com você, Senhor, vai dizer para você, olha, vai colocar a carga no seu coração. Eu quero que você oferte hoje, Samuel, esse mês, na vida de tal pessoa, de tal irmão. Porque eu quero abençoar a vida dessa pessoa. Ou então o Senhor mostra para você a necessidade. Que você não vai esperar a igreja suprir, mas é algo que Deus vai te dar o privilégio de suprir alguém. Então, ou seja, é uma coisa diferente, queridos. Uma é o que devolvemos ao Senhor como oferta, a Ele, como contribuição a Ele. Aquilo que era chamado na lei como dízimo. E outra coisa é daquilo que tiramos do que é nosso para abençoar a outro. Para suprir, para servir de assistência aos santos, a pessoas necessitadas, a familiares, a irmãos, a gente que a gente encontra na rua, ou a quem mais Deus quiser. Não sei quem Deus vai direcionar. É um desafio, queridos, a gente render de fato. A rendição da nossa vida financeira a Deus começa por aqui. Eu ainda tenho 2 pontos a compartilhar, mas calma, não farei isso hoje à noite. Vai ficar para um próximo encontro. Mas eu queria começar por aqui. Eu queria muito desafiar toda a igreja a examinar a si mesma a maneira como tem tratado essa questão. Como Jesus será Senhor das nossas finanças se temos segurado tudo em nossas mãos? Se nem nos dispusemos no coração a dar a Ele em gratidão, em consagração, em dependência e honra a Ele, como, queridos? Precisa começar por aqui. De uma disposição de alguém que dá ao Senhor por amor, por gratidão, por louvor. Eu tomei o mesmo choque, assim, eu falei, Senhor, tem misericórdia, né? Que coisa que o Senhor faz, o Senhor é poderosíssimo, faz tudo conforme lhe agrada, sabe? E a gente achando que dá alguma coisa ao Senhor e retém para nós mesmos, que é pior. Então eu queria, queridos, de todo o meu coração desafiar a gente a restaurar princípios entre nós. Não li Malaquias, não precisa. Na verdade, não precisa, queridos. Não precisa da velha aliança. Precisa de um coração rendido a Cristo. A Cristo. Amém? Vamos